Questão 11, Banca Vunesp. Se a temperatura cair, então precisarei me agasalhar. Vamos anotar essa proposição. Se me agasalhar, então não poderei correr. Se puder correr, então não chegarei tarde. A temperatura caiu. Então, o que eu sei é que a temperatura caiu. Desse modo, é correto concluir. Todas essas proposições são verdadeiras. Nós vamos pegar a proposição simples e vamos substituir dentro das proposições compostas do tipo condicional para descobrir o valor lógico das outras proposições. Então, quando a gente substitui aqui dentro dessa proposição o valor lógico verdadeiro, qual é o valor lógico que eu vou ter aqui para precisarei me agasalhar? Obrigatoriamente ele tem que ser verdadeiro para que eu tenha a proposição composta verdadeira. Porque aí você vai ter a primeira parte verdadeira, a segunda parte verdadeira. Se você colocar falso, se você tiver o verdadeiro e falso, você vai ter lá o famoso Vera Fischer falso. E isso não pode acontecer. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que essa proposição aqui também é verdadeira. Sabendo que essa proposição é verdadeira, a gente vai substituir ela aqui, o valor lógico. Verdadeiro, e pelo mesmo motivo, a segunda parte tem que ser verdadeira, não pode ser falsa, para que eu tenha a proposição composta verdadeira. Só que quando eu trago o não poderei correr para cá, aqui está dizendo que pode correr, então vai ser falso. E o valor lógico dessa parte aqui, não chegaria tarde, ele fica inconclusivo. Tanto faz ser verdadeiro ou falso, o resultado aqui vai ser verdadeiro. Quando você tem a primeira parte de uma proposição do tipo condicional falsa, independente de você ter verdadeiro ou falso, o resultado é verdadeiro. Então, com relação a chegaria tarde, nada eu concluí. Quais são as verdades que eu tenho? Precisarei me agasalhar e não poderei correr. Aí nós vamos testar os valores lógicos. Não corri, verdade. Aí o conectivo aqui é o i, que é a nossa conjunção. Precisei me agasalhar, também é verdade. Verdade, verdade no meu i. Resultado é verdadeiro. Já tem que a resposta correta aqui vai ser a letra A. Se a gente testar as demais, vai dar falso em todo mundo. Letra B, corri. Eu já sei que eu não poderei correr, então eu já sei que é falso. Falso e aqui tem não cheguei à tarde. Não cheguei tarde. Só que não cheguei tarde é algo inconclusivo. Porém, independente de você colocar verdadeiro ou falso aqui, o resultado será falso. Porque você tendo um i, quando você tem uma das proposições sendo falso, o resultado é falso. Não corri, aqui já é falso. Aliás, não poderei correr é verdadeiro. Não poderei correr é verdadeiro. E não precisei me agasalhar é falso. Resultado lógico, falso. Cheguei tarde e precisei me agasalhar. Com relação a chegar tarde, eu não sei. É a minha incógnita. E precisei me agasalhar, eu já sei que é verdadeiro. Mas como eu não sei aqui a informação, se aqui vai ser verdadeiro ou falso, então eu não consigo concluir aqui o resultado lógico da minha proposição. Então, sem sombra de dúvidas, vai ser a letra A. Então, vamos para a resolução. Questão 12 da Banca Vunesp. Se o meu salário aumentar, então eu comprarei uma bicicleta ou comprarei uma moto. O meu salário aumentou, então é correto afirmar que. Então, vamos escrever as duas proposições para poder analisar. Eu sei que o meu salário aumentou, então eu já sei que essa primeira parte do meu condicional ela é verdadeira. Como esse meu condicional ele deve ser verdadeiro, o que eu vou concluir? Que essa segunda parte ela tem que ser verdadeira, ela não pode ser falsa. Obrigatoriamente ela é verdadeira. E por quê? Se a gente olhar aqui na tabela verdade, quando nós temos um condicional que a primeira parte é verdadeira, se a gente colocar falso na segunda parte, ele fica falso. E aqui nesse caso, nós precisamos que ele seja verdadeiro. Então a segunda parte dele vai ser verdadeira. Beleza, identifiquei que essa parte aqui ela é verdadeira. Ou comprarei uma bicicleta ou comprarei uma moto. Aí agora nós vamos analisar o teor, né, o valor lógico dessas proposições que estão compondo o meu ou. Aqui eu tenho uma proposição composta do tipo disjunção exclusiva. Eu tenho um ou. E o meu ou ele tem uma característica. Ele só vai ser verdadeiro se uma das duas for verdadeira. Não pode ser as duas falsas nem as duas verdadeiras. Então, se eu digo que comprei uma bicicleta, se eu comprar a bicicleta, não comprei a moto. E se eu não comprar a bicicleta, eu comprarei a moto. Então vai funcionar desta forma. Aí eu vou olhar nas alternativas, a alternativa que tem as informações contrárias, que eu compro um e não compro outro. Então eu vou olhar aqui, ó, por exemplo, não comprei a bicicleta e não comprei a moto. Está errado, porque ele está dizendo que não comprou nada. Comprei a moto e comprei a bicicleta. Também está errado. Não pode ter comprado as duas coisas.
Se não comprei a moto, então não comprei a bicicleta. Também está errado, porque aqui ele está considerando que não comprou nem a moto, nem a bicicleta. Então, a única que vai sobrar certinho aqui vai ser a letra A. Se comprei a bicicleta, se eu comprei a bicicleta, for verdadeiro, com certeza eu não comprei a moto. Tá? E aí, se a gente analisar considerando essa proposição aqui, comprei uma bicicleta, comprar uma bicicleta como verdadeiro, aqui eu teria verdadeiro e aqui eu precisaria ter isso aqui falso. Só que quando eu faço a negação, quando eu coloco não comprei a moto, ela passa a ser verdadeira. E aí a gente vai testar certinho, ó. Proposição verdadeira com proposição verdadeira. No meu condicional, verdadeiro com verdadeiro, vai dar um resultado verdadeiro. Então, eu mantenho a minha proposição composta verdadeira, porque você vai precisar colocar as proposições simples dentro da resposta e quando você testar os valores lógicos dessas proposições simples, o teu resultado tem que ser verdadeiro. Então, a alternativa correta da questão, letra A. Questão 13 da banca FEPESE. Se Gisele não é persistente e João é ousado, então Tiago é trapaceiro. Se Tiago é trapaceiro, então Beatriz não é bonita. Sabe-se que Beatriz é bonita. Então, aqui nós temos uma questão de implicação lógica do tipo 1, nós temos uma proposição simples e essa proposição simples ela é verdadeira, nós vamos utilizar o valor lógico dessa proposição dentro das proposições compostas. Temos dois condicionais, onde esses condicionais eles têm que ser verdadeiros. Quando nós substituímos o valor da proposição Beatriz é bonita, como ele está falando aqui que ela não é bonita, você vai colocar que é falso. Sendo essa proposição falsa, dentro do nosso condicional, nós não podemos ter a primeira parte verdadeira, porque se você tiver falso com verdadeiro numa proposição do tipo condicional, o resultado é falso. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que colocar na primeira parte falso também. Então, você já sabe que Tiago é trapaceiro, é uma proposição falsa. Agora que você sabe que Tiago é trapaceiro e é uma proposição falsa, você vai pegar esse valor lógico e vai substituir na de cima. Então, você vai colocar aqui Tiago é trapaceiro e é uma proposição falsa. Pelo mesmo motivo da anterior, você vai ter que Gisele não é persistente e João é ousado, é uma proposição falsa. Tudo bem, você vai marcar essa proposição, que é em cima dessa proposição que nós vamos chegar à nossa resposta. Se essa proposição ela é uma proposição falsa, como que eu faço para transformar algo falso em verdadeiro em lógica? Nós fazemos a negação. Essa proposição que nós temos é uma proposição do tipo P e Q. Para que ela se torne verdadeira, eu vou precisar fazer a negação. Negação de P e Q vai ser não P ou não Q. De forma prática, nós vamos pegar essa proposição que tem um I, vamos tirar esse I aqui, ó, esse I vai deixar de existir, vou colocar um ou, e eu vou negar dos dois lados. Só que aqui já tem um não. Para fazer a negação, eu removo, e nesse caso aqui eu nego do lado do verbo. Então a resposta vai ser Gisele é persistente ou José não é ousado. Aqui você vai ter uma proposição composta, que é uma proposição composta verdadeira. A alternativa correta da questão será a letra E. Questão 14 da banca FEPESE. Se ventou no fim de semana, então João e José surfaram. Porém, se choveu no fim de semana, então João não surfou. Ora, sabe-se que João não surfou. Logo, podemos afirmar corretamente que a primeira coisa que você vai fazer nesse tipo de questão é colocar as proposições uma embaixo da outra. Então, colocando as proposições, nós temos três proposições, aqui eu vou chamar de P1, P2 e P3. P3 é uma proposição simples. Todas essas proposições elas devem ser verdadeiras, porque você tem aqui uma questão de implicação lógica, onde todas as proposições são verdadeiras. Você tem aí ó, P1 e P2 chegando a uma conclusão, onde a minha conclusão também é verdadeira. Isso aqui é a característica desse tipo de questão. Aqui você vai fazer como? Você vai pegar essa proposição simples e vai colocar ela dentro dessas proposições compostas. Então, aqui eu tenho João não surfou. Aqui, nesse ponto, eu vou dizer que eu tenho uma proposição verdadeira. Quando eu falo que, então, João e José surfaram, essa proposição aqui passa a ser falsa. Por que ela passa a ser falsa? Porque eu sei que ele não surfou. E aí, agora a gente vai utilizar a tabela verdade. Se você não sabe construir a tabela verdade, eu aconselho que você aprenda a construir a tabela verdade, porque é fundamental para você resolver esse tipo de questão. Então, nossa tabela verdade, que nós vamos utilizar agora, é a tabela verdade do I. Olha só o que acontece quando uma das duas proposições que eu tenho são falsas ou as duas. O meu resultado lógico é falso. Então, eu já sei que juntando essas duas proposições, o resultado lógico tem que ser falso. Tudo bem.
Como eu tenho aqui uma proposição do tipo condicional, eu tenho um se então, e eu quero que ele seja verdadeiro, para que ele seja verdadeiro, eu vou ter que ter o seguinte, ó, analisando agora o se então, que é essa proposição aqui. Eu quero que seja verdadeiro. Só que a segunda parte eu já sei que é falsa. Então, eu tenho essas duas possibilidades. Se eu colocar verdadeiro na primeira parte, o resultado lógico fica falso. É o famoso Vera Fischer falsa. Esse eu não quero. Então, eu vou colocar aqui é falso. Então, nós vamos vir aqui na parte de ventou no final de semana e vamos dizer que isso aqui é falso. Se isso aqui é falso, o que vai ser verdade? Que não ventou no fim de semana. Note que eu vou ter aqui a alternativa correta, a letra B. Agora, como que a gente analisa as demais situações? Quando aqui é verdadeiro, quando a segunda parte é verdadeira, na minha condicional, independente de eu colocar a primeira parte verdadeiro ou falso, o resultado lógico vai ser verdadeiro. Então, eu já sei que se eu colocar verdadeiro ou falso aqui, o resultado lógico vai continuar sendo verdadeiro. Como eu posso colocar um dos dois, significa que eu não vou ter como concluir nada com relação a se choveu ou se não choveu. Então, onde tem choveu, onde tem relações com chuva, a gente pode eliminar. Note que todas as alternativas vai ter alguma coisa com relação à chuva. Outra situação é o José ter surfado. Tanto faz ele ter surfado ou não, ser verdadeiro ou falso. Se eu colocar verdadeiro ou falso aqui nessa segunda parte, o resultado ainda assim vai ser falso. Eu tenho a primeira parte que é falsa, certeza, pois eu sei que João não surfou. A segunda parte, se eu colocar verdadeiro ou falso, o resultado lógico, como eu tenho uma conjunção, eu tenho um i, vai ser falso. Então, independente aqui do que tem de valor lógico para José, o resultado continuaria sendo falso. E a questão também não aborda nem João nem José, ela aborda a questão de ter ventado ou chovido. Então, a alternativa correta aqui será, sem sombra de dúvidas, a letra B. Estarei resolvendo agora a questão 15 do e-book sobre implicações lógicas. Vamos para a nossa resolução. Se Rafael é alto e Antônio não é pessimista, então Joana é produtiva. Se Joana é produtiva, então Marta é trabalhadora. Sabe-se que Marta não é trabalhadora. Aqui nós temos uma questão de implicação lógica. A primeira coisa que você vai fazer é colocar as proposições uma embaixo da outra para você verificar que tipo de proposições você tem. Você tem uma proposição simples, que é Marta não é trabalhadora, ela tem que ser verdadeira. Na verdade, todas essas proposições, elas são verdadeiras. Você tem P1 e P2, chegando aí na conclusão C. Então, você tem aqui a proposição 1, é a característica do nosso tipo de questão. Temos duas proposições e temos uma conclusão. Como você tem essa conclusão sendo uma proposição simples, você vai jogar ela dentro da tua proposição composta. Então, quando eu digo que Marta é trabalhadora, eu estou te dando uma proposição falsa, porque Marta não é trabalhadora. E aí você vai ter que fazer o uso da tabela verdade. É importante demais, nesse tipo de questão, você conhecer e estar afiado em tabela verdade. Porque se você conhecer, souber montar a tabela verdade, você faz a questão rapidinho. Olha só. Aqui nós temos a tabela verdade. A tabela verdade da condicional é essa daqui. Nós temos a proposição do tipo se então, aqui nossa condicional, e ela tem que ser verdadeira. Só que ela tem que ser verdadeira, eu tenho três opções dela ser verdadeira. Sendo que a minha segunda proposição do meu condicional, aqui é a minha proposição que eu vou chamar de que. Tá? Aqui é a proposição P, a primeira proposição, e aqui é a proposição que. A minha proposição que é falsa. E eu quero que o resultado seja verdadeiro. Então, eu tenho aqui essas duas opções. Se eu colocar a primeira parte verdadeiro, se eu chamar isso aqui de V, eu vou ficar com VF e vou ter o resultado falso. Então, obrigatoriamente, nesse tipo de questão, você vai ter que estar analisando essa situação. Aqui eu não posso ter verdadeiro, senão o meu resultado lógico não fica verdadeiro, e aí eu não tenho a minha questão de implicação lógica. Aqui vai ter que ser falso. Então, beleza, Joana é produtiva, é uma proposição falsa. Vou pegar o resultado lógico dessa proposição, eu vou jogar em P1. Jogando aqui em P1, aqui é falso, obriga que essa primeira parte aqui, toda ela, seja falsa. Isso aqui é uma proposição falsa. Beleza, é uma proposição falsa, mas eu quero que seja correto. E note que aqui aparece informações com relação a Rafael e Antônio. Como aqui eu tenho uma proposição falsa, eu não consigo afirmar quem dos dois é falso ou se os dois são falsos. Porque se eu tiver um dos dois falsos, o resultado seria falso, ou se eu tiver ambos,
pois eles estão ligados pelo conectivo da conjunção pelo I. Mas eu consigo transformar uma conjunção, uma proposição do tipo P e Q, que é falsa, eu consigo transformar ela numa proposição verdadeira. Verdadeira. Como que eu faço para transformar uma proposição que é falsa em verdadeira? Eu faço a negação. Então, se você negar essa proposição, você vai transformar ela em verdadeira. Então, fazendo a negação, eu vou ficar com não P ou não Q. Note que eu vou mudar aqui o meu I pelo OU. Então, dentro das minhas alternativas, eu tenho que procurar o OU. Olha só que aqui tem um OU. E aqui, como o Rafael é alto, quando eu negar, vai ficar que ele não é alto. E quando eu fizer a negação de Antônio não é pessimista, eu vou ter que Antônio é pessimista. Então, a alternativa correta dessa questão será a letra B. 16 é da banca IBAD. Se a parede não é branca, então o cachorro late. Se a parede é branca, então o canário não canta. Ora, o canário canta logo. Então, o que você vai fazer? Primeira coisa é você escrever essas proposições, uma embaixo da outra, para verificar se você tem proposições simples ou proposições do tipo conjunção, para poder você analisar a questão. Aqui, todas as proposições são verdadeiras, tá? Você vai montar a tabela verdade. A tabela verdade que você vai utilizar é a tabela verdade. Aqui está completa, mas nessa questão nós vamos utilizar a tabela da condicional, que é o se então, e a tabela da conjunção, que é o nosso I, pois dentro das alternativas nós temos conjunções. Como que funciona a resolução da questão? Essa primeira proposição que nós recebemos, ela é verdadeira. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos marcar ela como verdadeira, vou colocar uma corzinha azul, certo? E aí, quando nós analisamos aqui dentro da proposição P2, aqui ele está dizendo que o canário não canta. Só que eu sei que o canário canta, a conclusão foi que ele canta. Nós vamos colocar essa proposição aqui, o canário não canta, como falsa. Ela vai ser falsa. E nós vamos analisar a nossa condicional. Na minha condicional, eu quero que a minha proposição seja verdadeira. E a minha segunda parte é falsa. Então, na primeira parte, a parede é branca, eu só tenho uma opção para colocar. Eu tenho que colocar um F. E aí eu vou analisar com você aqui na tabela verdade. Se eu colocar que é verdadeiro, a segunda parte já é falsa. Então, o resultado seria falso. E isso aqui não pode acontecer de jeito nenhum. Então, eu tenho que obrigatoriamente colocar na primeira parte falso, para que eu tenha falso com falso, dando um resultado verdadeiro. Aí, o resultado lógico dessa proposição aqui, eu vou jogar na primeira, em P1. Aqui eu tenho a parede não é branca. Quando eu digo que a parede não é branca, eu estou colocando algo verdadeiro. Porque se eu coloco a parede é branca é falso, a parede não é branca, a negação dessa proposição, ela vai ser verdadeira. E aqui, ó, o cachorro late, eu não posso colocar falso, porque se eu colocar falso, vai ficar verdadeiro e falso, resultado falso. Isso aqui eu não quero, jamais. Então, eu vou colocar que aqui é verdadeiro. Tendo os valores lógicos das proposições, a gente vai analisar qual está correto aqui. A parede não é branca, é uma proposição verdadeira. O cachorro não late, né? O cachorro não late é uma proposição falsa. Verdadeiro e falso, aqui na minha conjunção, ó, verdadeiro e falso, dá um resultado falso. Então, não é o que eu quero. Dessas proposições, as combinações, quando eu utilizar os valores lógicos do que a gente descobriu aqui, tem que gerar um resultado verdadeiro. Então, vou jogar agora o seguinte. Agora eu vou jogar a parede não é branca, é verdadeiro, e o cachorro late também é verdadeiro. Verdadeiro e verdadeiro, o resultado lógico, verdadeiro. Então, já achei minha alternativa correta. Eu vou fazer as outras três para a gente ver que todas elas vai dar o resultado falso. Parede é branca, falso. Falso e qualquer coisa, o resultado é falso. Aqui vai ser falso e aqui também vai ser falso. Tá? Independente. Mesmo que eu soubesse o que tem aqui, só em ter um dos dois falsos e ter o conectivo I, o resultado já seria falso. E aqui eu vou ter um se então, utilizando aqui o canário canta. O canário canta é essa primeira proposição, que é verdadeira. E eu vou ter o cachorro não late, que é uma proposição falsa. Verdadeiro com falso, falso. Então, a alternativa correta da questão vai ser a letra B, sem sombra de dúvidas. Questão 17 da banca IBAD. Como ou durmo, bebo ou não como, jogo ou não durmo, ora, não jogo. Portanto, como que funciona esse tipo de questão? Primeira coisa, você vai listar essas proposições, uma embaixo da outra, para poder você ter uma visão geral da questão. Vai fazer a tabela verdade. De preferência, você faz só o que vai utilizar. Nesse caso aqui,
nós temos proposições compostas do tipo disjunção, então teria que fazer essa tabela verdade, que é a da disjunção, e essa tabela verdade aqui, que é a da conjunção, que é o I, para poder resolver a questão com os valores lógicos das proposições que nós vamos encontrar. Aqui nós temos a proposição 1, P1, P2, P3 e aqui a nossa conclusão. Através da nossa conclusão, que é uma proposição simples, nós vamos definir os valores lógicos das demais proposições. Como eu sei que não jogo é verdadeiro e todas essas proposições aqui devem ser verdadeiras, eu vou procurar dentro das proposições simples a que esteja falando de jogo. No caso aqui em P3 tem. Aqui ele está dizendo que joga, então eu sei que ela é falsa. O que acontece? Eu preciso que essa combinação entre proposições dê um resultado verdadeiro. Então eu preciso que pelo menos uma das duas, ou as duas, seja verdadeiro para poder, na minha disjunção, que é o ou, eu tenho um resultado verdadeiro. Então eu já sei que não durmo vai ser a verdade. Aí com esse resultado aqui de não durmo, eu vou procurar onde ele aparece. No caso ele aparece aqui, vai ser falso, aqui ele está dizendo que dorme, e eu sei que não dorme. Aqui vai ser verdadeiro, como é verdadeiro. Não como vai ser falso. E aqui, bebo vai ser verdadeiro. Então, eu já tenho as proposições verdadeiras, eu vou até marcar elas. Eu sei que eu como, bebo e não jogo. Essas são as proposições e não durmo. Como, bebo, não durmo e não jogo. Então, essas são as proposições verdadeiras. Com essas proposições, a gente agora vai resolver a questão. A gente vai lá dentro do texto, onde tem as alternativas, e vai olhar. Não bebo. Não bebo é o quê? Verdadeiro ou falso? É falso. Como aqui eu tenho um i, independente do resultado lógico da outra proposição, eu já sei que aqui vai ser falso. Então, não é o que eu quero. Eu durmo? Sei que não durmo. Então, aqui vai ser falso. Tá, eu vou marcar as duas. Como vai ser verdadeiro, falso e verdadeiro dá falso. Bebo, falso e verdadeiro também vai dar falso. Aqui vai ser como e bebo. Como, verdadeiro, bebo também verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro vai dar um resultado lógico verdadeiro e é a proposição que eu estou procurando. Então, a alternativa correta da questão vai ser a letra C. Você pode estar verificando que durmo e não bebo vai gerar um resultado falso e não jogo e não bebo também vai gerar um resultado falso. Questão 18 da banca IMAD. Ana é irmã da Bruna ou é amiga da Cláudia? Ana é prima da Dani ou não é irmã da Bruna? Ana é amiga da Fernanda ou não é amiga da Cláudia? Se Ana não é amiga da Fernanda, então, como aqui nós temos uma questão sobre implicações lógicas, a primeira coisa que você vai fazer é listar essas proposições uma embaixo da outra para poder verificar quais são as que têm proposições compostas, se você tem alguma proposição simples, para poder você utilizar essa proposição simples dentro das proposições compostas. Então vamos lá. Colocando aqui as proposições, nós vamos ter aqui P1, P2 e P3, separei essas proposições, e aqui seria a nossa conclusão, que Ana não é amiga da Fernanda. Aqui nós temos proposições compostas do tipo disjunção, nós temos o ou. Então é importante que você saiba construir a tabela verdade do ou e também analisar aqui qual é o tipo de proposição composta que a questão está colocando. Ela está colocando proposições compostas do tipo conjunção, que é o i. Então, você precisa pelo menos construir essas duas aqui. Você ter duas proposições simples, ter os valores lógicos e fazer a construção da tabela para poder você determinar. Na primeira parte da resolução do problema, você vai determinar os valores lógicos de todas as proposições simples. Então, utilizando essa proposição simples aqui, que é verdadeira, aliás, todas as proposições são verdadeiras, as simples e as compostas. Você vai substituir. Aqui ele está falando que Ana não é amiga de Fernanda. Isso é a verdade. Quando coloca aqui que Ana é amiga da Fernanda, você vai colocar um Fzinho, colocar um F, e vai lembrar o seguinte, olha, eu estou trabalhando com ou, eu já tenho a minha primeira proposição falsa e eu quero que seja verdadeira. Para que fique verdadeira, a segunda parte tem que ser verdadeira. Então, eu já sei que Ana não é amiga da Cláudia. E essas informações você vai anotar. Ana, ela não é amiga da Cláudia. Não é amiga da Cláudia. Beleza, anotei a informação. Agora, com essa informação que ela não é amiga da Cláudia, a gente vai procurar onde tem falando aqui que ela é amiga ou não da Cláudia. Aqui ele está dizendo, ó, que ela é amiga da Cláudia. A gente sabe que ela não é, então essa informação é falsa. Obriga que essa primeira parte aqui da proposição P1
seja verdadeira. Então, eu já sei que ela é irmã de quem? Irmã da Bruna. Coloca aqui que ela é irmã da Bruna. Sabendo que ela é irmã da Bruna, vai lá em P2. Essa informação aqui vai ser falsa. Obriga que essa primeira parte aqui seja verdadeira. Então, nós temos que ela é prima da Dani. Beleza, você tem todas as informações. Ela é irmã da Bruna, ela é prima da Dani e ela não é amiga da Cláudia. Com essas informações, você vai jogar aqui nas alternativas e fazer a tabela verdade para saber qual delas vai dar verdadeiro. Ana é irmã da Bruna? Verdade. Ana é prima da Dani? Também é verdade. Como eu tenho um I aqui, o resultado lógico é verdadeiro, eu já achei a minha alternativa correta. Qualquer outra combinação que a gente colocar aqui vai dar falso. Eu vou pegar a letra E. Ana é prima da Fernanda? Não, Ana é prima da Dani, então essa informação ela é falsa. Ana é irmã da Dani? Também é falso. Falso com falso, valor lógico falso. Se a gente fizer outra aqui, vou fazer a B. Ana não é prima da Dani. Falso, porque eu sei que ela é prima da Dani. E Ana é amiga da Bruna. Na verdade, ela não é amiga da Bruna, ela é irmã da Bruna. Então, essa informação aqui é falsa. Pode ser que ela seja irmã e amiga, mas no texto não... Esse é o tipo de informação que a gente nem marca, porque nada foi falado dela ser ou não amiga da Bruna. E outra coisa importante é o seguinte, se você tem uma proposição composta do tipo conjunção, que é o I, e uma das proposições simples é falsa, não importa a outra proposição, o resultado lógico já é falso. Questão 19 da banca FCC. Em um circo, todo trapezista é também malabarista, sabendo que nesse circo, se um artista é contorcionista e não é equilibrista, então ele não é malabarista, é correto concluir que, se um artista é trapezista, então ele. Então a nossa base é que o artista ele vai ser trapezista. Nós temos uma proposição do tipo categórica aqui, tem um quantificador universal, o todo. Primeira coisa que a gente vai fazer é transformar essa proposição categórica em uma condicional. Então, se é trapezista, então é malabarista. O diagrama dessa proposição seria assim, ó. Aqui tem um trapezista e ele vai estar dentro de um grupo maior, que é o grupo dos malabaristas. Então, se ele for trapezista, com certeza ele será malabarista. Nós vamos transformar essa proposição categórica numa proposição do tipo condicional. Nós temos outra proposição do tipo condicional, que é se um artista é contorcionista e não é equilibrista, então ele não é malabarista. Nós temos aqui um se então. Aqui eu vou chamar de não M, não malabarista. Aqui vai ser trapezista e malabarista, tá? T e M, aqui não M. Aqui vai ser C. Aqui nós temos uma conjunção, que é o nosso I, é o chapeuzinho. E aqui não equilibrista. Eu vou aplicar uma propriedade que chama contrapositiva. Você tem uma propriedade na condicional de equivalência, quando você tem uma proposição do tipo condicional, se aplicando a contrapositiva, você vai negar ambas as proposições e vai inverter a ordem. Então, eu vou fazer isso. Eu vou negar essa proposição aqui e vou jogar ela para frente, e eu vou negar essa outra proposição e vou jogar para depois do então. Olha só o que vai acontecer. Nós vamos ficar com, se um artista ele é malabarista, então não é contorcionista ou é equilibrista. Note que o I virou um ou, aqui o equilibrista ficou, o equilibrista antes estava não equilibrista, ficou equilibrista. Por que que isso aconteceu? E o contorcionista ficou negativo? Nós vamos ficar assim. Quando você tem uma proposição do tipo P e Q, e você faz a negação dessa proposição, você vai negar a primeira parte, trocar o I pelo ou e negar a segunda parte. A minha proposição, o que eu tenho aqui é o seguinte, eu tenho a proposição contorcionista e não equilibrista. Quando a gente aplicou a negação nessa proposição, ficou não ser ou é. Só que a questão, ela fez o seguinte, ela escreveu isso aqui como equilibrista ou não contorcionista. Tem algum problema de fazer essa inversão? Não, quando você tem um ou, você pode fazer essa inversão. Se você tem a proposição P ou Q, é equivalente a você ter Q ou P. E isso as bancas, dependendo da banca, vai fazer isso. A FCC ela gosta de fazer. Então, nós temos aqui o seguinte, se a pessoa é trapezista, então é malabarista, e se ele for malabarista, ele não será
contorcionista ou equilibrista. E nós vamos encontrar esse pedacinho aqui, que é o que nós precisamos, aqui na alternativa da letra C, na letra C. Se a gente colocar fazendo como se fosse um dominó, nós temos se T, então M, e se M, né? Se M, então é ou não C. Logo, que é o que a questão está colocando, logo, se ele é trapezista, então ele será o quê? Equilibrista ou não contorcionista. Era justamente isso aqui que nós estávamos procurando, a alternativa correta da questão, letra C. A questão 20 é da banca Vunesp. Considere verdadeira as afirmações. Então, já sei que todas essas afirmações elas têm que ser verdadeiras. Só que eu tenho aqui proposição simples e proposição composta. A proposição simples que eu tenho é Felipe não é humorista. As proposições compostas que eu tenho, todas são do tipo condicional. A partir dessas informações, é verdade que nós vamos utilizar a tabela verdade. Eu coloquei ela aqui completa, mas a tabela verdade que nós vamos utilizar é a tabela da condicional. Vamos utilizar duas proposições, P e Q, para construir a nossa condicional. Como que funciona esse tipo de questão? Você vai pegar essa informação, Felipe não é humorista, e vai procurar dentro das proposições compostas onde está falando sobre o Felipe. Nós vamos encontrar aqui uma informação sobre o Felipe. Só que aqui ele está dizendo que o Felipe ele é humorista. E nós sabemos que ele não é. Então o que você vai fazer? Você vai pegar essa proposição e vai dizer que ela é falsa. Você tem uma proposição simples que é falsa e você quer que essa condicional seja verdadeira. Então, você não pode ter a primeira parte verdadeira, porque se você tiver a primeira parte verdadeira, vai ficar verdadeiro e falso, e o resultado vai ser falso. Isso aqui é o que eu não quero de jeito nenhum. De jeito nenhum essa condição aqui de verdadeiro e falso. Então, aqui eu vou colocar que Débora não é cantora, é uma proposição falsa. Porque aí você vai ter falso com falso, dando verdadeiro. Olha nas informações, Débora não é cantora, é uma proposição falsa. Então, não vou marcar ela, está errado. Vou pegar essa informação com relação a Débora e vou procurar dentro dessas proposições aqui, onde tem falando com relação a Débora. Nós vamos encontrar aqui que Débora é cantora. Se eu sei que ela não é cantora é falso, então ela ser cantora é algo verdadeiro. Não posso colocar que Carla é atriz, é uma proposição falsa. Porque se eu colocar falso, eu vou cair nessa segunda linha aqui da minha tabela verdade e não vai dar certo. Então significa que aqui é verdadeiro. Carla não é atriz. Nas alternativas está dizendo que ela é. Então isso aqui é falso. Eu sei que ela não é atriz. Vou pegar essa informação e vou jogar nessa proposição aqui de cima. Carla é atriz? Aqui é verdadeiro e aqui em cima nós temos falso. Se aqui é falso, obriga que essa primeira parte aqui, Bruno não é atleta, seja falso. E aí nós vamos olhar aqui, Bruno não é atleta, é falso. Colocamos esse falso nessa proposição aqui, falso. E vamos ver que André é estudioso, ele é uma proposição que também falsa, para poder eu ficar com falso e falso, dando o resultado lógico verdadeiro. Jamais pode ficar o resultado lógico falso. Então, André é estudioso, é falso, sobrou apenas a letra E, nós vamos confirmar, tá? Vamos confirmar se a letra E está correta. Sabemos que André é estudioso é algo falso, então eu coloco aqui, André é estudioso, essa proposição aqui ela é falsa. E Enzo é escritor, vai ter que ser falso também, para a gente ficar com falso e falso, dando o resultado verdadeiro, que é justamente a última linha da nossa tabela verdade aqui, com duas proposições para o condicional. Falso com falso gera um resultado verdadeiro. Então, se eu sei que Enzo é escritor é algo falso, quando eu digo que Enzo não é escritor, eu tenho algo verdadeiro e acho a minha resposta correta na letra E.